Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 5 de março, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 ao 35. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, trouxeram-lhe um que lhe devia enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos, e tudo que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: Dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um de seus companheiros que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: Paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: Dá-me um prazo e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes, procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: Empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que meu Pai, que está nos céus, fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, aqui é Paulo Barbosa, sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. E eu gostaria de iniciar a pregação de hoje com uma reflexão muito especial do Papa Francisco, no dia 17 de setembro de 2017, falando sobre esse evangelho. Ele disse assim: o trecho evangélico nos oferece um ensinamento sobre o perdão, que não nega a ofensa sofrida, mas reconhece que o ser humano, criado à imagem de Deus, é sempre maior que o mal que ele comete. São Pedro pergunta a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Para Pedro, parece ser já o máximo perdoar 7 vezes a uma mesma pessoa. E talvez a nós pareça já ser muito perdoar 2 vezes. Mas Jesus responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Isto é, perdoar sempre. Devemos perdoar sempre. E Jesus confirma isso, narrando a parábola do rei misericordioso e do servo impiedoso, na qual mostra a incoerência daquele que antes foi perdoado e depois se recusa a dar o perdão. O rei da parábola é um homem generoso que, movido pela compaixão, perdoou aquele servo uma dívida enorme, 10.000 talentos. Mas aquele mesmo servo, ao encontrar logo em seguida outro como ele, que lhe devia 100 denários, ou seja, um valor muito menor,
comporta-se de forma impiedosa, fazendo sofrer na prisão. A atitude incoerente desse servo é também a nossa, quando recusamos o perdão aos nossos irmãos. Enquanto o rei da parábola é a imagem de Deus que nos ama com amor tão rico e cheio de misericórdia, a ponto de nos acolher, amar e perdoar constantemente. Desde o nosso batismo, Deus nos perdoou, tirando de nós uma dívida insolúvel, o pecado original. Mas isso acontece a primeira vez. Depois, com uma misericórdia sem limites, Ele perdoa-nos todas as culpas, quando mostramos só um pequeno sinal de arrependimento. Deus é assim, misericordioso. Quando somos tentados a fechar o nosso coração a quem nos ofendeu, a quem nos pede desculpa, lembremos-nos das palavras do Pai Celeste ao servo impiedoso: eu te perdoei toda a dívida porque me suplicaste. Não devias também tu compadecer-te do teu companheiro de serviço, como eu tive piedade de ti? Qualquer pessoa que tenha experimentado a alegria, a paz e a liberdade interior que vem do ser perdoado, pode abrir-se por sua vez a possibilidade de perdoar. Na oração do Pai Nosso, Jesus quis inserir o mesmo ensinamento dessa parábola, pôs em relação direta o perdão que pedimos a Deus com o perdão que devemos conceder aos nossos irmãos. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. O perdão de Deus é o sinal do seu amor transbordante para cada um de nós. É o amor que nos deixa livres de nos afastar como o filho pródigo, mas que espera todos os dias o nosso regresso. É o amor do pastor pela ovelha perdida. É a ternura que acolhe cada pecador que bate à sua porta. O Pai Celeste, nosso Pai, está cheio de amor e quer oferecê-lo a nós, mas não o pode fazer se nós fecharmos o nosso coração ao amor um pelo outro. Meus irmãos, hoje eu louvo ao Senhor pela oportunidade de estar partilhando essa palavra com vocês, partilhando essa reflexão do Papa Francisco, que traz ao nosso coração a certeza do amar e ser amado, do perdoar e ser perdoado. E aqui, numa visão muito ampla dessa palavra, nós precisamos entender esse ato, porque as coisas de Deus, elas sempre são, na nossa vida, uma via de mão dupla. Por isso o Senhor, Ele sempre vai ligar o perdão que Ele tem para nos dar com o perdão que nós precisamos dar a quem nos ofendeu. Porque a nossa vida, ela só se torna completa quando o perdão é completo. Nós só sentimos paz interior quando nós sentimos esse perdão como um todo. E quando São Pedro pergunta a Jesus, Jesus vai dizer: Pedro, não há limite. Sabe, irmãos, é Jesus dizendo: olha, eu perdoo vocês todos os dias, várias vezes ao dia, sempre que vocês recorrem a mim. Porque o Senhor, Ele conhece as nossas limitações, Ele conhece as nossas fraquezas, mas infelizmente o nosso trato com o outro, com o nosso próximo, não se dá na mesma proporção daquilo que Jesus faz por nós. Enquanto o Senhor nos perdoa, nós muitas vezes queremos a vingança, desejamos o mal. E essa parábola que Jesus conta, ela mostra muito claro isso, porque a dívida, irmãos, a nossa dívida, o nosso pecado, era de condenação eterna. O preço que Jesus pagou por nós é um preço que nós não poderíamos pagar. Mas Ele nos perdoou
Ele nos amou, Ele nos lavou com seu sangue, e todos os dias que nós erramos e nos voltamos para Ele arrependidos, Ele sempre está pronto a nos perdoar e nos dar uma chance para recomeçar. E assim nós deveríamos agir com aquele que nos ofendeu, sabendo também que essa pessoa tem as suas limitações, as suas fraquezas, e que quando nós liberamos o perdão, o primeiro a ser abençoado somos nós. Quando eu perdoo, a paz, ela enche o meu coração primeiro. E é por isso que é tão difícil perdoar. Porque o perdão, ele anula sentença de morte. O perdão, ele destrói os planos do inimigo contra a nossa vida, contra a vida do nosso próximo. Nós estamos vivendo o tempo da Quaresma em vários lugares, em várias paróquias. A nossa vai acontecer hoje. É um dia de mutirão de confissões, onde os padres da nossa forania estarão aqui na nossa cidade, na nossa paróquia, atendendo confissão. E isso, meus irmãos, é um momento de graça. É um momento que cada um individualmente tem a oportunidade de chegar diante do sacerdote que representa Cristo, para abrir o coração, para tirar aquele peso, aquilo que em muitas situações você pode não conseguir contar para a sua família, para as pessoas próximas. E ali diante do sacerdote, a pessoa de Cristo, nós temos a oportunidade de abrir o nosso coração. Quanto peso, quanta sujeira é deixada, quantos pecados são perdoados. E ali surge a oportunidade de recomeçar, porque nós recebemos o perdão do Senhor. E falar do pecado e abrir o coração, isso causa um bem enorme à alma daquele que se abre. Quando nós estamos diante do sacerdote, não é um momento de acusação, não é um tribunal, é um momento de filhos diante do Pai que ama, do Pai que dá a oportunidade para o filho abrir o coração e contar aquilo que está passando na sua alma. E nesse momento, quando nós fazemos isso com fé, com humildade, com o coração contrito, quantas curas, quantos milagres, quantas bênçãos acontecem na nossa vida. E quando nós fazemos assim, nós estamos nos preparando para perdoar. Nós estamos nos preparando para recomeçar, para tirar esse peso dos nossos ombros, do nosso coração e também do coração do outro. E o inimigo, ele trabalha de todas as formas para nós não perdoarmos e para nós não pedirmos perdão. É por isso, irmãos, que o perdão de Deus, como o Papa Francisco nos mostrou na oração do Pai Nosso, está ligado ao perdão ao próximo. Porque quando eu ofendo a Deus, eu peço perdão a Deus. Mas se eu ofendo o meu próximo, eu preciso pedir perdão ao meu próximo primeiro, para depois chegar na presença do Senhor. E aí a graça vai ser completa. O perdão é completo. E o mais bonito do perdão do Senhor é como aconteceu com aquele filho pródigo que nós meditamos esses dias. O pai que não fica fazendo uma lista dos erros do filho, mas um pai que abraça, um pai que mostra para aquele filho que ele poderia recomeçar, que ele poderia reconstruir a sua vida na casa do seu pai, ao lado da sua família. Não deixe o inimigo colocar na sua mente que você pecou tanto que Deus não vai te perdoar. Isso é mentira, porque a misericórdia do Senhor está sobre nós. A misericórdia do Senhor está sobre todos que o temem, sobre todos que o buscam. E Ele perdoa, Ele restaura, Ele nos dá todos os dias a oportunidade de recomeçar. E quem sabe essa Quaresma
essa oportunidade que o Senhor está dando para muitos de nós, de perdoar e buscar o perdão. Vamos pedir a graça do Senhor, a força do Espírito Santo, para que cada um de nós possamos dar o primeiro passo, cada um de nós possamos nos oferecer a liberar esse perdão, porque esse perdão, ele é restaurador, é o remédio para a nossa alma. Por isso é tão difícil perdoar. Mas quando nós tomamos essa atitude, pela força do Espírito Santo, milagres e maravilhas acontecem na vida de cada um de nós. Meus irmãos, vamos aproveitar esse tempo de Quaresma e vamos buscar a graça do Senhor e vamos buscar o seu perdão, o seu amor que cura e que restaura. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Senhor, nesse dia, diante dessa palavra, nós nos colocamos na sua presença. Quero te pedir, Deus, Pai de amor e bondade, Senhor, que na sua infinita misericórdia, o Senhor possa acolher mais uma vez todos que se aproximarem de vós com o coração contrito, com o coração arrependido. Sim, Senhor, acolhe o pedido de perdão por tantas faltas cometidas contra o Senhor e contra os nossos irmãos. Senhor Jesus Cristo, o Senhor que é o mestre da ternura e do amor, o Senhor que devolveu a vida em plenitude a tantos homens e mulheres que estavam mergulhados no pecado, que estavam no caminho das trevas. Conduz-nos, Senhor, nesse dia, ao caminho do perdão e fortalece a nossa alma para que tenhamos a humildade de pedir perdão e a misericórdia de saber perdoar. Espírito Santo, Consolador da alma, advogado dos justos, Paráclito do amor, inspira no meu coração gestos de bondade e ternura que devolvam aos corações angustiados a beleza do perdão e as graças da reconciliação. E que nessa palavra esteja confirmado a essência do seu amor, Senhor. E que nós, Senhor, não te amemos somente de palavras, mas que os nossos gestos, as nossas atitudes, as nossas ações em relação ao nosso próximo possam confirmar a grande obra que o Senhor tem feito na vida de cada um de nós. Sela essa palavra, Senhor, com o poder do seu Santo Espírito, nos enchendo, nos dando a graça de perdoar e assim recebermos o seu perdão. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos em nome de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Até amanhã, se o Senhor nos permitir.